terminamos essa série de mensagens que nós temos trabalhado, na verdade esse trecho, da série de mensagens, nós estamos desde o início do ano passado, desde o início de 2022, olhando para o livro de Atos, e nesse momento nós dividimos o livro de Atos em algumas partes, e nós estamos no segundo momento, na segunda parte, onde nós estamos falando sobre um evangelho para todos os povos. Nesse trecho do livro de Atos, nós estamos tratando basicamente do início da expansão do evangelho, dos primeiros momentos onde o evangelho é apresentado, as primeiras pessoas que o recebem, as primeiras experiências ligadas à proclamação do evangelho, as primeiras experiências ligadas ao anúncio da salvação em Jesus Cristo. E hoje a gente termina essa parte porque a partir do próximo trecho nós vamos vamos voltar o nosso olhar para o ministério do apóstolo Paulo, para as viagens missionárias, para a plantação das primeiras igrejas. É um conteúdo riquíssimo que nós vamos ter também a partir da próxima semana. Mas hoje ainda nós encerramos e finalizamos essa parte onde nós estamos tratando do evangelho para todos os povos. A mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje tem esse título: As aparências enganam. Certamente você já ouviu, e talvez você tenha até dito já essa frase. É muito comum, nós dizermos que as aparências enganam. E queira Deus que nós tenhamos entendido isso, que as aparências nos enganam, porque as aparências lidam não com a realidade, mas lidam com os nossos sentimentos, lidam com a nossa capacidade de compreender, de entender aquilo que nós estamos vendo. E essa capacidade é limitada, nós só enxergamos até um certo limite. Porém, aquilo que está por trás do que nós estamos vendo, muitas vezes é diferente, muitas vezes é enganoso. E a época que nós vivemos é essa época. É uma época onde nós temos essa questão da aparência muito sobressaindo. Essa semana eu fiz um curso participei de uma palestra sobre mídias sociais, e a pessoa que estava dando o curso, ela disse assim: olha, o que importa é a imagem que você transmite. O que importa é que você transmita àquela pessoa algo que a conquiste, que a aprenda, para que você possa, a partir daí, lucrar, seja qual for o seu lucro. Para alguns o lucro é o curtida, é o compartilhar, outros é a venda, outros é algum outro tipo de lucro. E eu fiquei pensando muito naquilo, porque é uma realidade para muita gente hoje. Quando você olha as redes sociais, o que é mais utilizado nas redes sociais? Um negócio chamado filtro. E aí você encontra algumas pessoas pessoalmente, que você só conhecia pela internet, e o cérebro leva uns minutos para você reconhecer aquela pessoa. Já aconteceu com você isso? Você conhece a pessoa pela internet, aí você conhece pessoalmente, o cérebro leva uns minutos. Será que é a mesma pessoa? Lá na foto a pele era linda, o cabelo era lindo, os olhos brilhavam, estava tudo bem, o corpo estava mais esbelto. O que aconteceu nesses últimos dias que a envelheceu tanto, que deixou essa pessoa tão diferente? Essa é a realidade, irmãos. Nós vivemos num mundo onde digitalmente nós estamos envolvidos por pessoas que vivem num mundo de faz de contas. E não é um mundo de faz de conta inocente, é um mundo de faz de conta porque há um propósito nisso. O propósito é que se venda. O propósito é que se tenha resultado, que se obtenha resultado a partir daquela imagem que se passa. Porém, no Evangelho nós vamos entender uma realidade bastante diferente. Vocês puderam acompanhar na semana passada, o Caio apresentou a mensagem do capítulo 12, os primeiros 19 versículos, e é um texto muito rico, um texto muito valioso, que nos ensinou bastante. E a base daquele texto falou sobre a soberania de Deus, sobre a oração da igreja
e a soberania de Deus. A igreja que ora e ao mesmo tempo um Deus que é soberano. E hoje eu queria continuar esse trecho, né, do capítulo 12, voltando um versículo só para dar contexto para todos nós e indo até o penúltimo versículo desse capítulo. Vamos ler esse texto juntos? Bom, Atos 12, 18 ao 24. Se você quiser acompanhar comigo aqui, lembrando que eu sempre uso a versão NVI, mas se você preferir outra versão também, fique à vontade, tá? De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Isso aqui é o contexto da semana passada. Você lembra que Pedro foi preso, a igreja estava orando, Deus libertou Pedro. Então, na manhã seguinte, a prisão de Pedro, aquela agir de Deus, aquela experiência que a igreja teve, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto o que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi para a Judéia, foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Esse é um texto estranho, né? No meio de uma proclamação do evangelho, no meio de pessoas se convertendo, de Pedro sendo liberto da prisão, tem ali um texto que parece que está completamente fora de lugar, completamente fora de ordem. Porém, esse texto ele é uma espécie de finalização e de resumo desse trecho que nós vimos de Atos capítulo 9, lá da conversão de Paulo, até aqui o final do capítulo 12, onde Pedro é liberto da prisão, onde a igreja orando experimenta o agir de Deus. As aparências enganam, e é essa a mensagem que esse trecho nos mostra. Eu queria que a gente olhasse para esse trecho com cuidado, para aprender algumas lições aqui e certamente levar também para o nosso dia a dia algumas aplicações que são importantes. Bom, o texto começa dizendo que de manhã, ou seja, depois, como eu disse, daquela noite que Pedro foi preso, que a igreja orava por ele, houve toda aquela experiência de Deus libertar Pedro. Não foi pequeno alvoroço entre os soldados eram responsáveis por proteger ali, por guardar Pedro, por impedir que Pedro ou qualquer outro prisioneiro fosse liberto. E eles então não sabiam o que tinha acontecido, porque Deus realizou aquela experiência de libertação de Pedro. E aí Herodes, alguém que tinha todo o poder aqui, alguém que estava governando sobre o povo, que cuidava de uma região que era uma região delicada, porque estava debaixo do Império Romano, mas nunca se submeteu ao Império Romano. Então, nós estamos falando aqui do povo judeu, depois vai falar dos fenícios. Nós temos uma série de pessoas aqui envolvidas numa situação que era sensível, que era um barril de pólvora. E ele vai então, esse homem, que era um homem completamente distante do Senhor, sem temor algum de quem era Deus, ele faz uma investigação entre os guardas, não descobre o que aconteceu, não é convencido se é que ele foi em algum momento informado de que houve uma ação de Deus, ele não crê naquilo, mas de qualquer forma ele chega à conclusão que o que aconteceu é culpa dos guardas. E ele manda que os guardas fossem executados. Esses homens foram mortos. Olha que interessante. Esses homens não eram culpados de coisa alguma naquela circunstância e foram executados por ordem
de um homem que tinha o poder, que tinha o governo, que tinha e teve em suas mãos o poder de vida e morte dessas pessoas. Perceba como esse homem era poderoso dentro do contexto em que ele está inserido. Para nós é um pouco mais difícil da gente entender esse tipo de gente, mas ele governava sobre aquela região. Ele tinha autorização, poder de vida e morte sobre aquela região e sobre o povo daquela região. Depois ele sai dali da Judéia, lembrando vocês que Judéia é a região sul de Israel, onde estava Jerusalém. Basicamente, essa região da Judéia vai ser onde eram originalmente a tribo de Judá e de Benjamim, a parte sul de Israel, e ele vai então para Cesareia, ele vai para a região um pouco mais ao norte de Israel. E ele permanece lá por algum tempo. E olha que interessante, ele estava com o coração cheio de ira contra o povo de Tiro e de Sidom. E por conta disso, ele age de uma forma que o povo de Tiro e de Sidom ficassem sem a capacidade de produzir alimento nas terras que eles utilizavam. E olha que interessante, eles haviam se reunido, esse povo se reuniu para buscar uma audiência com Herodes, para ouvir, para que Herodes os ouvisse a sua causa, ouvisse como ele estava, por causa da sua ira, prejudicando todo um povo. Eles conseguem o apoio de Blasto, um dos homens que era de confiança ali de Herodes, e pedem paz, porque eles dependiam da terra. Ou seja, esses homens se submetem, se humilham. Olha mais uma vez o poder desse homem ali. Eles se submetem, eles se humilham a Herodes para conseguir então a sobrevivência. Esse homem era um homem poderoso, mas também está demonstrando ser um homem implacável, um homem sem misericórdia, um homem que tinha aqui o poder em suas mãos e que usufruía desse poder com maldade em seu coração, impedindo outras pessoas de sequer terem seu próprio alimento. E aí então eles marcam essa audiência e Herodes, vestindo os trajes reais, mas uma característica dele aqui, ele tinha esse prazer na pompa, na honra, na glória, e ele senta em seu trono e faz um discurso ao povo. Nós não sabemos o que ele falou. Lucas certamente não achou nem um pouco interessante que a gente soubesse, por isso não escreveu. O Espírito Santo de Deus também certamente não se encantou com aquele discurso, tanto que nós não o temos. Só temos a informação de que ele faz um discurso ao povo. E esse discurso encontra o coração dos bajuladores. Não encanta Lucas, não encanta o Espírito, mas encanta os bajuladores. E os bajuladores começam a gritar: é voz de Deus e não de homem. Sabe, irmãos, para nós aqui, talvez pareça uma frase inocente. Na nossa cultura, se alguém falasse assim, olha, isso é como Deus falando, a gente não está querendo comparar aquela pessoa a Deus. A gente está querendo dizer que o que ela está falando é algo que provém do Senhor. Mas essa frase aqui, nesse contexto, eles estão dizendo a Herodes, olha, você é muito mais do que um rei para nós, muito mais do que um governador para nós. Você para nós tem características da divindade, nós tivemos como se fosse uma divindade. Eles estão exaltando Herodes a essa condição de divindade. E é interessante que Jesus foi morto porque o acusaram de estar usufruindo da divindade, se comparando ao Filho de Deus, se comparando como alguém igual a Deus. E aqui eles fazem a mesma coisa, claro que é o povo de Tiro e Sidom, não é o povo judeu, aquele povo religioso, porém, eles estão igualando Herodes a Deus. E qual é a resposta de Herodes? Herodes não faz nada. Herodes recebe aquela glória. Herodes se satisfaz como que completando o poder e a glória que ele tinha. Ele então agora entende que ele tem poder de vida e morte. Ele entende que pode controlar o destino das pessoas. Ele entende que tem a autoridade, por isso que ele usa os seus mantos reais. E agora ele chega ao extremo de acreditar que ele é superior aos outros homens. Olha que interessantíssimos. E qualquer um que visse Herodes naquele momento diria,
ele realmente é um homem muito poderoso. E nós lidamos com gente assim o tempo todo, não com pessoas que são poderosas exatamente no mesmo contexto de Herodes, mas pessoas que têm a capacidade de alterar o nosso destino. Pessoas com quem nós trabalhamos, pessoas com quem nós negociamos, pessoas com quem nós nos relacionamos, pessoas que de certa forma conseguem alterar o nosso destino, conseguem mover a nossa vida de um lado para outro. E muitas vezes nós olhamos para essas pessoas como Herodes estava sendo visto, como pessoas capazes de realmente governar a nossa vida. E nós nos enganamos, pensando que o poder que há nessas pessoas realmente é um poder capaz de nos mover, de nos guiar, de dar rumo ou não à nossa vida. E nós nos amedrontamos diante dessas pessoas. E nós tememos essas pessoas. E muitas vezes, ao temer essas pessoas, ao nos amedrontarmos diante dessas pessoas, nós abrimos mão de ser quem somos. Nós abrimos mão da verdade do Evangelho, da postura que é aquilo que nós cremos, de ser ou de agir da maneira como deveríamos ser e agir, por conta de que tememos que essas pessoas deem para a nossa vida um rumo desagradável. Mas olha a grande lição aqui, ó. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Irmão, essa frase é tão nojenta no original, que essa tradução aqui ficou barata. O original dessa expressão está nos dando a entender que enquanto ele ainda estava vivo, ele foi apodrecendo e os vermes foram comendo-o. Nojento, né? Mas é exatamente isso que o texto quer mostrar. Ele não só morreu e os vermes comeram porque ele estava morto. Não, ele foi apodrecendo ainda em vida. E os vermes começaram a comê-lo ainda em vida. Isso é terrível. Mas olha que detalhe interessante. O mesmo Deus que havia enviado um anjo para libertar Pedro, porque um anjo do Senhor liberta Pedro, agora envia um anjo para ferir Herodes. O mesmo anjo que tinha dado à igreja a resposta de oração, a resposta à sua oração, que pedia a liberdade e a saúde de Pedro, e Deus deu isso, concedeu isso à igreja, é o mesmo Deus que agora envia um anjo. Não sei se é o mesmo, se não é, a gente não tem como saber isso, mas a figura aqui parece ser a mesma, para ferir Herodes, para destruir aquele que era poderoso, aquele que governava vidas, aquele que direcionava vidas. Sabe, irmãos, a grande lição aqui para nós é, sim, existem muitas pessoas poderosas ao nosso redor. Sim, elas têm certa liberdade para dar rumos à vida. Ele tirou a vida dos carcereiros. Ele fez os homens que viviam da terra passar necessidade a ponto de se humilhar pedindo ali. Ele fez com que os bajuladores o comparassem a Deus. Sim, ele produziu muito mal nas pessoas à sua volta. Mas todo esse mal tem um limite. Porque sobre qualquer governo há o nosso Senhor. Sobre qualquer autoridade está aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Sobre qualquer poder de vida e morte que possa estar diante de nós, há o governo do Senhor. E sobre esse poder, ninguém prevalece. Ninguém. E sabe, irmãos, nós sabemos isso. Não estou falando nenhuma novidade. Você não se espantou e dizendo, é mesmo? Deus governa sobre tudo? Você não se espantou com isso. Não é um motivo de espanto, você sabe disso. Mas o que esse texto está fazendo não é nos informar. O que esse texto está nos desafiando é a viver essa verdade. A de confiar no Evangelho de Cristo, acima de qualquer autoridade que potencialmente tenha poder sobre nós.
de confiar no Evangelho a ponto que nenhum outro poder humano nos faça temer. Confiar no Evangelho a ponto de que absolutamente nada à nossa volta nos amedronte de viver o Evangelho que nós confiamos. Porque, usualmente, irmãos, nós estamos vivendo, equilibrando a nossa vida. A gente equilibra entre a nossa fé e aquilo que nos é cobrado, aquilo que é esperado de nós, aquilo que as pessoas querem que a gente seja. Então, a gente vive nesse malabarismo contínuo, né? Eu tenho a fé, mas também eu não posso ter uma fé tão enérgica, porque senão vão me chamar de sei lá do que vão me chamar, de um monte de coisa, vão me chamar de alguém que é fanático ou de alguma coisa do tipo. Então a gente vai equilibrando. Mas esse texto nos lembra, irmãos, que toda autoridade humana é como nada diante do Senhor. E aqui o chamado não é para que nós as desrespeitemos, para que nós as menosprezemos. Não é isso. É para que nós não as temamos. Sim, nós nos submetemos às autoridades que são constituídas pelo Senhor, mas nós não as tememos, porque o nosso temor é voltado ao nosso Senhor somente, e a mais ninguém, ao nosso Senhor e somente ao nosso Senhor. Amém? Fiquei com uma vontade de pedir para você falar alguma coisa para quem está do seu lado, mas eu não vou pedir não, fiquei emocionado agora. Olha o verso 24, que interessante. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Irmãos, tem 3 grandes lições nesse texto. Primeiro, ainda que as autoridades humanas exerçam certo poder sobre nós, sobre qualquer autoridade está o nosso Deus. Essa é uma lição para a gente nunca esquecer. Nós respeitamos, nós nos submetemos, nós entendemos todas as autoridades sobre nós. Mas nós entendemos que não há necessidade de temê-las, porque o nosso Deus governa sobre tudo. E talvez isso para nós, nos nossos dias, seja pontual, irmãos. Eu não sei quanto a vocês, mas às vezes, eu assisto muito pouco, porque realmente me incomoda, né? Mas eu assisto às vezes um jornal, e você vê as notícias e como as autoridades do nosso país, não só agora nesse governo não, mas desde que Brasil é Brasil, como as autoridades do nosso país fazem o que querem, e ninguém é punido. Se você roubar um pão na padaria, você tem mais chance de ser punido do que algum desses políticos e governantes que nós temos que roubam milhões e são responsáveis pela morte de milhares de brasileiros por conta das coisas que fazem. E aquilo produz revolta no nosso coração, e a gente se sente impotente, e a gente olha para aquilo e fala, meu Deus, a gente vai reclamar para quem? Houve um dia aqui no nosso país em que existia um lugar para quem a gente reclamar, que era o nosso Supremo. Hoje esse é o lugar de onde vêm todas as encrencas que nós vemos no nosso país. E a gente olha para aquilo e fala, nós vamos reclamar para quem? Estamos sendo protegidos por quem? Quem é que está guardando a nossa nação? E a resposta, irmão, só pode ser uma, é o nosso Senhor. Não pode ter outra. É claro que é importante que a gente entenda, que a gente se envolva, que a gente tenha qualquer conexão com a política, porque o nosso país tem autoridades constituídas pelo Senhor que são políticos. Mas, irmãos, o nosso sentimento de incapacidade, de impotência, ele só vai aumentar. Porque quando você tem numa nação um grupo de homens que não temem ao Senhor, eles vão agir como Herodes agiu. E a nossa expectativa só pode ser a desses homens, ou dos carcereiros, ou daqueles que passaram necessidades. Alguma dessas coisas sempre vai estar envolvida ao nosso redor. Mas a nossa confiança precisa ser, aqui esse texto ensina, Deus governa sobre qualquer autoridade humana. Não há autoridade humana que prevaleça diante da verdade e do poder de Deus. A segunda grande lição que esse texto nos ensina é como a arrogância é o caminho para a destruição. Como o amor pela honra
O amor pela glória só produz destruição. Irmãos, nós vivemos hoje numa época em que até inclusive dentro da igreja se tem uma cultura da honra. A cultura de honrar pessoas como se elas fossem protagonistas em alguma coisa. Nós perdemos, até inclusive dentro da igreja, a essência e a ideia central do Evangelho de que o maior é aquele que serve, não o que governa. O maior não é o que manda, o maior é o que serve. E nós vivemos numa época em que essa cultura da honra, que Deus vai te honrar, que Deus vai te honrar, que Deus vai te honrar, e a gente vive em busca disso, e a gente às vezes se ressente por não ser honrado nos meios em que nós estamos inseridos, e às vezes a gente se ressente de não sermos honrados pelas pessoas que nós servimos, e a gente lamenta aquilo, e a gente sente aquilo, e isso é humano, porém é uma luta para todos nós, porque nenhum de nós foi chamado para ser honrado, irmãos. Nós somos chamados para honrar o nosso Senhor. É claro que, em algum momento, nós sempre somos honrados. Pessoas que nos amam acabam honrando, assim como nós honramos pessoas que amamos. Mas nada disso é o central da coisa. Nada disso é nossa busca. Nada disso é nosso alvo. Nada disso tem valor ou importância para nós. O que realmente tem valor e importância para nós é que o nosso Senhor seja honrado. Quando Paulo diz que ele cresça e eu diminua, ele está dizendo exatamente isso, que qualquer honra que possa me ser dada, porque eu prego, porque eu plantei igrejas, Paulo poderia dizer isso, né? Ou porque eu fui o instrumento para qualquer milagre, que qualquer honra que advenha disso, seja dada a ele, e que a mim seja reconhecido apenas o maior dos títulos que o ser humano pode ter, o de servo inútil. E essa é a realidade bíblica, irmãos. Nós deveríamos honrar os que servem, não os que têm autoridade. Porque a autoridade delegada, irmãos. A autoridade, ela não é... Nenhum de vocês me concedeu a autoridade de estar aqui essa noite. Isso foi estabelecido por outras pessoas. É delegado. Agora, o serviço não. O serviço é algo que a pessoa realiza, porque o coração dela está inclinado a honrar a Deus. Por isso ela serve. Então não se enganem com a autoridade, irmãos, porque a autoridade ela é temporal. Presidentes já passaram, esse que está aí vai passar também. E os que virão depois dele vão passar também. E talvez os nossos filhos, daqui a 30, 40 anos, olharão para trás e nem mais se lembrarão dos que passaram. Mas há um do qual nossos filhos nunca se esquecerá, que é o Senhor. Esse permanecerá governando, independente de quem seja o governante eleito na cidade, no estado ou no país. A arrogância, o desejo pela honra, o desejo pelo reconhecimento, o desejo pela grandeza, não produz outra coisa, senão o afastamento do Senhor. Nós não precisamos disso. Jesus disse que nós deveríamos orar por ceifeiros, não por líderes. Nós deveríamos orar por ceifeiros, por trabalhadores. Tem aquela canção tão bela do Daniel Souza, né? O pastor Vidal gosta muito dela, Trabalhadores, que fala sobre isso, né? Às vezes a gente até canta hipocritamente. Não sei se é assim que fala, mas deve ser. Irmãos, Deus nos chamou para honrar a Ele. É Ele que merece toda a honra. É Ele que deve ser reconhecido. Irmãos, se você passou um dia onde você se lembrou do Senhor, onde você pôde agir como cristão, ainda com seus pecados e erros, mas você só fez isso porque o Senhor te sustentou, porque o Espírito Santo te capacitou a isso. Se você está aqui essa noite, irmão, por mais difícil que tenha sido chegar aqui, foi o Senhor que te trouxe. Por mais difícil que tenha sido a sua semana, foi o Senhor que te trouxe. É Ele que merece a honra. Qualquer pregador que tenha uma palavra boa, ele só teve uma palavra boa porque eles têm a palavra. Sem a palavra, o que sobraria para eu compartilhar com você aqui? O único bom assunto que eu poderia tratar
se não fosse a palavra aqui, era o Palmeiras. Mas eu não acredito que vocês ficariam aqui, né? Se fosse a igreja do Palmeiras, né? Você percebe como não somos nós? É a palavra. É a palavra. Se nós não tivermos a palavra aqui cantada, pregada, orada, o que nós teremos? Nada que a gente não encontre melhor em algum outro clube. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos dado da sua palavra. Graças a Deus que o Senhor tem nos ensinado que é para Ele que todas as coisas devem apontar. E graças a Deus que nós temos o Espírito Santo que vai nos ajudando dia a dia a nos libertar desse sentimento e desse desejo natural de ser honrado, para que o Senhor então possa ser reconhecido sobre todos nós. A última grande lição aqui, irmãos, é que nada para o avanço do Evangelho. Nada. Nada, absolutamente nada. O Evangelho sempre triunfará. O Evangelho sempre chegará aos corações dos eleitos. Deus sempre terá alguém para anunciar as boas novas de salvação que alcançarão os corações daqueles que ainda não o conhecem. Veja o que aconteceu aqui, irmãos. Pedro foi preso, a igreja podia ter desanimado. Tiago foi morto. Você já parou? Você sabe que esse é um dos homens que mais me intriga em todas as escrituras? É esse Tiago que morreu? O camarada andou 3 anos e meio com Jesus, foi preparado por Jesus para ser um apóstolo, tinha um mundo inteiro para anunciar, e a primeira e única grande obra dele é ser morto. Eu fico pensando nesse homem, eu falo, meu Deus, todo esse processo para ser morto. É algo que a gente não entende, é algo que a gente não compreende. Ele matou Tiago, ele prendeu Pedro, a igreja podia ter desanimado. Pô, se os nossos líderes estão passando por isso, imagina nós. E olha quem eram os homens que andaram com Jesus. Se eles estão passando por isso, imagina o que nós passaremos. Mas a igreja não desanimou, a igreja foi orar. A igreja foi buscar o Senhor, foi clamar dizendo, Senhor, tem misericórdia do teu povo. Se levanta contra aqueles que atacam o teu evangelho, faz prosperar a tua mensagem. E foi essa a resposta que Deus deu. Libertou Pedro, fez com que Herodes completasse o limite do seu pecado, o limite da sua culpa, porque Deus é longânimo, mas toda longanimidade, inclusive a de Deus, tem limite. E a de Herodes chegou. Herodes foi enchendo a sua caneca da ira de Deus, até que ela transbordou sobre ele. Essa é uma grande aplicação para nós, irmãos. Nós vemos o pecado sendo cometido e Deus parece que não ligou. E o pecado é cometido de novo e nada aconteceu. E a gente acostuma com o pecado. E a gente não lembra que a gente está só enchendo a caneca da ira de Deus. Nós estamos só completando a medida dos nossos pecados, até que um dia a ira de Deus se manifesta. Irmãos, o Evangelho sempre vai prosperar. Sempre. Apesar da nossa incapacidade, da nossa falta de amor por os não salvos, apesar de toda a nossa agenda, de tudo aquilo que envolve a nossa vida, que limita o anúncio e a pregação do Evangelho, o Evangelho vai prosperar. Sempre. Sempre. E Deus sempre usará a sua igreja para que o Evangelho prospere. Aqui, Deus usou sua igreja em oração. A igreja se reuniu e a igreja orou. Deus não precisava dessa oração. Mas, como eu sempre tenho dito, aprove a Deus governar o mundo através também da oração do seu povo. Deus governa o mundo e um dos instrumentos que Ele usa para governar o mundo é a oração do seu povo. Não porque Ele precisa dela, não porque a oração ensina ou direciona a Deus, porque Deus decidiu ouvir, por graça e misericórdia, o clamor do seu povo. Por isso, enquanto existir um ser humano orando, o Evangelho continuará sendo anunciado e prosperará
alcançando corações e convertendo pessoas. Que a gente possa olhar para essa história, irmãos, que parece tão desconexa de tudo, como o encerramento desse primeiro momento onde a mensagem é anunciada. E aqui são as 3 grandes lições desse momento. Quando nós olhamos para Herodes, para essa autoridade, a primeira grande lição é: Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. A segunda grande lição aqui é que não importa quanto poder alguém tenha, não importa quão grande alguém seja, não importa se ele tem poder de vida e morte, há um limite que Deus estabeleceu sobre a autoridade de qualquer ser humano. E a terceira grande lição: apesar de tudo, de todas as perseguições, de todas as lutas, o Evangelho sempre prosperará. E é esse tripé que Deus vai nos mostrar o tempo todo, ao longo de todo o restante do livro de Atos, a cada momento que a igreja experimenta uma nova perseguição, uma nova luta, uma nova batalha. A igreja sempre prospera, os arrogantes sempre são destruídos e Deus sempre governa sobre tudo e sobre todos. E essa é a lição para a nossa vida. A nossa vida é assim também. Deus governa sobre tudo, mesmo que pessoas pareçam estar nos controlando, há um limite para a autoridade que essas pessoas exercem sobre nós. E apesar disso, dessas lutas todas, nós podemos ter confiança que Deus completará a boa obra que Ele começou na vida de cada um de nós, para a glória do Seu nome. Amém? Queria orar com vocês. Pai, nós exaltamos ao Senhor, nós glorificamos o Teu nome, nós reconhecemos, Deus, a Tua graça, bondade e misericórdia. Que o Senhor possa, Deus, nos fazer lembrar dessas 3 grandes lições, Deus. Que o Senhor é quem governa, de que há um limite no poder e na autoridade daqueles que estão ao nosso redor, e de que, apesar de tudo, o Teu Evangelho prosperará para a glória do Teu nome. Nos ajuda, Deus, a confiar no Senhor, a anunciar o Teu Evangelho e a desejar que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir, que a honra seja Tua, que a glória seja Tua, que o louvor seja do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, antes da gente